Então, na aula de hoje a gente vai fazer uma introdução aí, ou melhor, uma revisão, né, de amplificadores operacionais, né? O objetivo da revisão é que a gente nivele aí, né, e relembre os conhecimentos de amplificadores operacionais, porque esse tema de estudo que a gente vai ter agora, que é o capítulo 8 do nosso livro-texto, que é o livro do Hasavi, a ideia é estudar as não idealidades dos amplificadores operacionais. Então, a gente observar, por exemplo, efeitos que ocorrem no amplificador real, que a gente, em alguns casos, a gente precisa levar em conta, tá? Porque eles podem implicar em funcionamentos incorretos, em desempenhos, né, que estão abaixo do esperado, tá? Por causa de fatores aí de não ideais que o amplificador real ele apresenta, tá? Mas antes de tudo isso a gente precisa lembrar bem qual que é o funcionamento, como que funciona o amplificador, né, operacional, e para que a gente possa, né, explorar esse conceito mais avançado que essas não idealidades dele, né? Então, relembrando, o amplificador operacional ideal, né, ele é um amplificador operacional que ele tem por características um ganho de malha aberta a zero, tá? Esse a zero aqui, que é infinito. E tem que lembrar o seguinte, né? O amplificador operacional ele implementa esta equação, né? A tensão de saída dele é igual a esse ganho de malha aberta a zero vezes a diferença da tensão da entrada positiva, que é a entrada 1, menos a entrada negativa, que é a entrada 2. Tá? A entrada positiva a gente chama de entrada não inversora, a entrada negativa de entrada inversora. Tá? A gente, no amplificador operacional ideal, a gente considera que a resistência de entrada dele é infinita. Isso implica que não tem corrente entrando em nenhuma das duas entradas. A corrente que entra é nula. Tá? A gente também entende que o offset de deslocamento CC é igual a nulo. Que isso quer dizer? Quer dizer que se eu colocar tensão V em 1 igual a tensão V em 2, a tensão de saída é exatamente igual a zero, como está aqui na fórmula. No amplificador real, isso não acontece, tá? Mas aqui nós estamos falando do ideal. Tá? E a última característica é que na saída é possível chegar com tensões até a máxima da tensão alimentação, até o máximo positivo, né, e até o mínimo da alimentação negativa, tá? Que no amplificador operacional real nem sempre isso acontece, tá? Existem amplificadores operacionais que eles têm a característica chamada de rail to rail. Tá? Rail é trilho em inglês, né? Em português, né? Então, rail to rail é de trilho a trilho, né? A gente chama de trilhos das alimentações, né? A alimentação positiva e negativa, a gente chama dos trilhos, que a tensão de saída não pode sair dos trilhos, né? É como se ela delimitasse em dois trilhos aqui, né? Então, existem amplificadores operacionais que conseguem excursionar a tensão de saída até a alimentação positiva, até o valor máximo e mínimo dela, tá? Mas são alguns amplificadores operacionais mais específicos, mais avançados. Os amplificadores operacionais aí mais comuns, eles não conseguem chegar até o valor que você está alimentando. Tá? Ele vai chegar lá a 1 a 2 volts no máximo, abaixo do valor da alimentação. Tá? Ok? Mas a ideia agora é a gente observar os amplificadores ideais. Né? Bom, vamos relembrar aqui então o amplificador não inversor, né? Considerando a análise aí de um amp-op ideal, né? Com todas as características que a gente lembrou. Então, para a gente primeiro iniciar, tem que lembrar o seguinte: o amplificador não inversor, uma das características dele é que a tensão de entrada ela é aplicada no terminal positivo, tá? Isso é uma das formas de você decorar, né? Ou tentar descobrir que circuito que está sendo implementado, né? A outra coisa importante é que a gente faz essa realimentação negativa, ou seja, conecta um resistor entre saída e entrada. E é sempre entre entrada negativa. Tá? Se você fizer uma ligação para entrada positiva, ele vai virar um oscilador, não vai ser um amplificador. Tá? Então nunca vai acontecer isso para nós aqui. Tá? Outra coisa importante, sempre quando a gente faz a análise do amplificador operacional, a gente sai dessa fórmula básica aqui, que é a fórmula básica de todo amplificador operacional, tá? É isso que o circuito dele implementa, tá?
E aí a gente faz o seguinte, a gente passa o A0 dividindo aqui a tensão de saída, tá? Aquele ganho de malha aberta, tá? E aí a gente lembra o seguinte, no amp-op ideal, esse A0 ele é infinito, tá? O que quer dizer então? Quer dizer que alguma coisa dividida por infinito vai tender a zero, né? Então o Vin menos Vin2 ele vai tender a zero, vai ser uma tensão próxima de 0 volts, tá? Isso quer dizer que não existe diferença de tensão entre Vin1 e Vin2. Ou, se você quiser pensar, é aquele curto-circuito virtual, né? Ou seja, esse ponto aqui tem a mesma tensão que esse ponto aqui, tá? A gente chama de curto-circuito virtual. Por que ele é virtual, tá? Porque um curto-circuito, a característica dele, além de ter a mesma tensão, ele tem desvio de corrente. A corrente passa aqui, um curto-circuito normal. No virtual, você não tem corrente passando. Você só tem que a tensão nesse ponto é a mesma desse, tá? Então, por isso é chamado de curto-circuito virtual. Ou seja, isso quer dizer que a tensão Vin aqui, ó, que vai estar nesse nó aqui, ela vai aparecer nesse nó que é exatamente aqui, né? Esse ponto aqui, ó. Então você vai ter Vin aparecendo nesse nó aqui, tá? Isso ocorre por quê? Porque o amplificador operacional tem um ganho, tá, a zero, idealmente infinito. Isso só ocorre por causa disso, tá? Ok? E, portanto, então, né, como a gente viu ali, a tensão Vin1 é igual a Vin, que é igual a Vin2, né? Que foi a que a gente acabou de mostrar ali em cima, né? E aí eu posso escrever o seguinte, ó, a tensão aqui Vin2, né? Ela, se eu lembrar que aqui, né, eu não tenho a corrente, idealmente a corrente que entra aqui no amp-op é zero, tá? Então o circuito aqui, esse circuito do R1, R2, tá? Ele só é alimentado pela tensão de saída, por incrível que pareça, a tensão de saída que fornece corrente, e a corrente aqui vai circular entre R1 e R2, ou seja, vai formar um divisor de tensão entre R1 e R2, e aí eu posso escrever que a tensão Vin2, que é a mesma tensão aí de Vin, tá? Vou colocar aqui igual a Vin, ela é a relação de R2 por R1 mais R2 vezes a tensão de saída Vout, tá? E aí com essa fórmula eu consigo achar que Vout é igual a soma das resistências divididos por R2, tá? Divididos aí vezes a tensão Vin. E com isso eu chego no ganho do meu amplificador operacional, o meu amplificador não inversor, que ele é igual a 1, a unidade, mais a relação da resistência R1 pela resistência R2. Então a resistência que está entre entrada e saída divididos pela resistência que está ligada aqui na referência, tá? Cuidado na hora de decorar essas fórmulas aqui, porque às vezes o R1 e R2 podem ser trocados, né? O que você tem que decorar é que a resistência entre entrada e saída, ela fica no numerador e a outra fica no denominador e é somada com 1, ok? E como que fica a resistência de entrada desse circuito aqui, né? A resistência de entrada dele, o que Vin enxerga, né? Se eu considero que ele é ideal, ele não consome corrente, então a resistência de entrada dele vai ser infinita, tá? Um caso especial do amplificador não inversor é o amplificador do tipo buffer, que é esse amplificador aqui, em que se a gente pegar aqui o resultado do amplificador não inversor que a gente acabou de obter, né, o amplificador, esse buffer, nada mais é que eu fazer o R1 igual a zero e R2 aí, né, não ter o R2, né, ou seja, quando eu faço isso, tá, eu vou ter ganho igual a 1, tá? Então eu não tenho R2 e tenho R1 igual a zero. Faz sentido isso, né? Faz sentido se você lembrar que aqui você tem aquele curto-circuito virtual, ou seja, a tensão do nó do Vin1 é a mesma tensão do nó Vin2. Então você tem aqui a tensão Vin aqui, né? Ou seja, a tensão Vin aparece aqui, que vai ser igual à tensão Vout, né? Então Vout vai ser igual à tensão da entrada, ok? Então a gente chama de circuito buffer, tá? Ele é interessante porque
para a tensão Vin, eu vou ter resistência de entrada infinita, né? Então aqui eu não vou consumir corrente da tensão de entrada Vin, né, com esse circuito buffer. E aqui na saída eu tenho uma saída que tem resistência de saída que vai ser idealmente zero aqui no amp-op, tá? Então eu tenho um circuito que é bastante interessante para conectar às vezes uma tensão de entrada aqui que tem resistência de saída baixa, alta, né? Para conectar com outro circuito às vezes que tem uma resistência de entrada baixa, né? Então esse é bem interessante para esses tipos de aplicações, né? E agora vamos relembrar aqui o amplificador inversor, né? Utilizando um amp-op ideal. Então sempre a gente parte da mesma equação, né? Do amplificador operacional. Relembrando que aqui o amplificador inversor, agora a tensão de entrada está sendo aplicada indiretamente na entrada negativa. Por isso amplificador inversor, certo? Aqui eu tenho uma resistência R1 entre entrada e saída negativa, tá? Sempre tem que ter isso para ter um amplificador aí operacional, um amplificador operacional operando como amplificador, né? Tá? E eu tenho um R2 aqui entre Vin e a entrada negativa, né? Então a primeira coisa que a gente faz sempre é passar o A0 dividindo o Vout, tá? E aí lembrar que como o A0 é idealmente infinito, tá? Então eu vou ter que Vin1 menos Vin2 é igual a zero, tá? Ou seja, as duas tensões são iguais, tá? Então aqui eu tenho aquele curto-circuito virtual. E agora o que acontece? Como a tensão Vin1 está ligada na referência, tá? A tensão aqui no nó X ela vai ser igual a 0 volts. Relembrando, o curto-circuito virtual ele é um curto-circuito em que a tensão aqui é igual à tensão aqui, mas não existe passagem de corrente, por isso é virtual, tá? Então aqui eu tenho 0 volts, é como a tensão, né? Eu posso imaginar em termos de tensão que a tensão Vin ela tem aqui o R2 e aqui ela está ligado na referência. Eu posso pensar assim, tá? Em termos de tensão, né? Então aqui eu posso pensar dessa forma aqui, ó. Eu posso, para a veinha ela enxerga isso, né? Ok? Então aqui eu posso fazer o seguinte, né? A corrente aqui, ó. Vou colocar, deixa eu ver se eu consigo colocar outra cor. Então a corrente que eu tenho aqui saindo de Vin, vou chamar aqui de I2, por exemplo, tá? Ela vai ser a mesma corrente que circula no resistor R1, vou chamar de 1. Por quê? Porque idealmente a corrente que entra no amp-op é zero, no amp-op ideal, tá? Então I2 é igual a I1, então foi isso que eu fiz aqui, ó. I2 é igual a I1. Então a corrente I2, ela vai ser... Opa, aqui eu fiz ao contrário, né? I1 é igual a I2, né? Então I2 aqui, ó, vai ser a tensão Vin menos a tensão Vx, tá? Então I2 é Vin menos Vx por R2, tá? Como Vx é zero, vai dar Vin por R2, tá? E a corrente 1 eu posso escrever como sendo a tensão Vx menos a tensão Vout divididos por R1. A tensão no ponto X menos a tensão aqui no ponto aqui que é Vout, tá? Então foi o que eu escrevi aqui, ó, Vx é zero e Vout, né, aqui não ficou igual, divididos por R1, tá? Então isso aqui, ó, colocando aí Vout por Vin, isso aqui vai dar Vout por Vin é igual a menos R1 por R2, ok? Então ele tem um ganho negativo, né? Ele inverte a tensão que entra na saída, aparece a tensão de entrada invertida, tá? E a resistência de entrada, qual que vai ser, ó? Se eu olhar do ponto de vista de Vin, é só olhar para esse circuito que eu fiz aqui, ó. Vin, ele vai ter como resistência de entrada o próprio resistor R2, tá? Então eu vou ter aí resistência de entrada igual a R2. Então isso é uma característica importante do amplificador inversor, tá? Porque diferente do amplificador não inversor, ele tem uma resistência de entrada que não é infinita, tá? Então se você quer ter resistência de entradas elevadas no inversor, você vai ter que usar R2 alto, tá?
E fazendo R2 muito elevado aqui, aumentando ele, tá? Implica em que o denominador do teu ganho vai ser bastante elevado. Isso vai fazer com que você, se você quiser ter ganhos muito altos, você vai ter que aumentar muito R1. Só que cuidado, porque as resistências comerciais, tá? Elas normalmente não tem valores aí, ou os valores delas vão ser sempre menores aí que 10 mega, tá? Ohms. Então você vai estar limitado a uma faixa de ganhos aí, tá? De acordo com o R2 que você escolher, tá? Ou a resistência de entrada que você escolher. Tá? Então a grande desvantagem dele, né, desse circuito, é essa questão do R2. Se você quiser resistência de entrada elevada e ganho elevado, provavelmente você não vai conseguir, tá? Quando eu falo ganhos elevados, é ganhos aí da ordem de 500, 1000 para cima, tá? Então, mas a gente vai ver que existe uma forma de você contornar isso mais para frente, tá? Existe um circuito que você contorna isso. Outro circuito importante aqui para a gente relembrar é o somador de tensão, que nada mais é que o amplificador inversor, só que agora eu coloco mais uma tensão extra aqui, né? Eu coloco mais uma resistência aqui, né, na entrada, e coloco uma segunda tensão. E eu posso colocar N, né, resistores e tensões aqui, e vai somar todas essas tensões que eu colocar, né? Então a tensão de saída vai ser o quê? A ponderação de cada tensão pelo resistor que ela está sendo conectada, então V1 por R1, V2 por R2, vezes a resistência que tem entre entrada e saída, que eu chamei de RF, né? E vai ser uma soma negativa, tá? Se você quiser que ele dê exatamente a soma, tá? O que você faz aqui, ó? Você pega e faz R1, R2 igual a um R, tá? E aí você vai ter a soma exata das tensões, porque aqui vai ser uma soma ponderada pelo valor das resistências. Aqui vai ser a soma das tensões multiplicada por um certo ganho, né, que você vai ter, tá? Então esse é o somador de tensão. Outro circuito importante é o amplificador de diferenças, né? Que a ideia dele é você ter na saída a diferença de duas tensões e ainda você poder amplificar essa diferença, né? Então aqui a característica do amplificador de diferença, você tem aqui uma tensão aqui, V1 aplicada no terminal negativo e uma tensão VI2 no terminal positivo, de forma indireta aqui, né? E se a gente olhar aqui, ele lembra um pouco o amplificador inversor aqui, né? E aqui você tem uma outra tensão aplicada no terminal positivo que antes estava em 0, né? Então, como que a gente faz para achar a equação desse circuito aqui, né, da tensão de saída? Então, normalmente a gente aplica o teorema de superposição, né? Então, a gente faz o seguinte, né, no teorema de superposição, a gente faz, por exemplo, a tensão VI2 igual a 0 e obtém a tensão de saída para a tensão VI1, tá? E aí depois a gente vai fazer VI1 igual a 0 e obtém a tensão de saída para VI2 e soma as duas tensões, tá? Então por isso que eu estou chamando de Vout', que aqui não é a resposta completa do circuito, é a resposta desse circuito apenas devido à tensão VI1, né? E aí eu vou observar o seguinte aqui, ó. Como a corrente que entra é 0, porque a gente está considerando um ampliop ideal, tá? A corrente que vai ter nesses dois resistores, R3 e R4, também vai ser 0. Ou seja, 0 vezes R, eu vou ter uma tensão nula no resistor. É a mesma coisa de eu não ter os resistores, de eu ter um curto, tá? É a mesma coisa de eu ter esse circuito aqui, que é um amplificador inversor. E o amplificador inversor, a gente acabou de ver que o ganho dele é a resistência entre entrada e saída pela resistência da entrada, menos R2 por R1 VI1. Tá? Então achei aqui a resposta devido à primeira fonte, né? Ok, vou guardar ela aqui, tá? E agora vou aplicar o teorema de superposição. Agora vou zerar a tensão VI1, tá? Então aqui ela vai virar um curto e vou encontrar a minha resposta do que eu vou chamar aqui de Vout duas linhas para a tensão VI2, né? E aí aqui eu redesenho o circuito. Então aqui eu coloquei aqui dei uma espelhada nele, né? Rebati ele para baixo. Aí a tensão positiva ficou em cima, o terminal positivo ficou em cima, o terminal negativo ficou embaixo, tá? Então rebati ele, né?
Aí o que aconteceu aqui, ó, o R2 está aqui, o R1 foi para referência devido ao curto na tensão VI1, e eu tenho aqui VI2 com um divisor de tensão de R3 e R4, porque aqui não tem corrente entrando no terminal positivo do amp-op, né? Então aqui dá pra gente ver que ele é um amplificador não inversor, né? Principalmente aqui se você enxergar nessa parte aqui, ó, né? Do circuito, ó, isso aqui é um amplificador não inversor, tá? É claro que tem um outro circuito aqui antes dele, né? Mas essa parte tracejada é um amplificador não inversor. E a tensão de saída desse amplificador não inversor, tá? Ela é R1 mais R2 por R1, ou aquela fórmula lá que é 1 mais R2 por R1, né? Tanto faz, é a mesma fórmula, né? Vezes a tensão V+, que é a tensão que eu tenho aqui na entrada, tá? Desse meu circuito aqui tracejado em azul, né? Tá? Mas não é a resposta final, né? Então eu tenho que ver que a tensão V+, aqui nesse nó, ela vai ser a tensão do divisor entre R4 e R3, aqui, que é R4 por R3 mais R4 VI2. Tá? Então daí se eu combinar essas duas equações, eu tenho a resposta final desse circuito. Tá? Vou colocar aqui em cima. E aí combinando as duas equações, aqui eu vou ter R1 mais R2 por R1 e R4 por R3 mais R4 VI2. Então essa é a minha tensão de saída em relação à tensão de entrada VI2, tá? E aí a gente faz o seguinte no amplificador de diferenças, a gente considera que as resistências da direita são iguais e as resistências da esquerda são iguais. Então R2 é igual a R4, R1 é igual a R3, tá? E isso vai fazer então que a fórmula fique desta maneira aqui, né? R4 é igual a R2, R3 é igual a R1. Então aqui dá para ver que dá para a gente cortar o R1 com R1 mais R2, né? Com R1 mais R2 de baixo, e aí você chega na fórmula final, que a tensão de saída é R2 por R1 VI2, tá? Então aí, juntando as duas fórmulas, então agora a gente tem a fórmula devido à tensão VI2 e aqui devido à tensão VI1, tá? Então se eu somar as duas, eu vou ter a tensão de saída completa, tá? Estou fazendo a soma aqui, né? Então isso aqui vai ser R2, né, a tensão V2' pela tensão V', tá? Ou seja, a tensão de saída desse meu circuito vai ser R2 por R1, que multiplica a diferença das tensões de entrada, né? Lembrando que aqui tem que ter R2 igual a R4 e R1 igual a R3 para que ele faça essa, ou para que ele implemente essa fórmula, ok? Então tá aí o amplificador de diferenças, tá? Que é um circuito bem importante para a parte de sensores, né? Lembra que a gente falou que o amplificador inversor ele tem um problema que é a resistência de entrada dela é igual a R2, né? Então imagine que eu quisesse fazer um amplificador inversor e eu quero ter uma resistência de entrada de 10 mega, tá? Mas a gente sabe que, acabei de falar agora há pouco, que a máxima resistência comercial é 10 mega. Isso quer dizer que se eu fizesse um inversor comum, tá? Eu não ia conseguir ter mais do que um ganho unitário, se eu quisesse uma resistência de entrada de 10 mega ohms, né? Mas eu posso fazer essa rede de realimentação que a gente chama de rede T, né? Porque forma um T aqui, uma letra T com os resistores, tá? E aí essa rede T, ela permite que a gente tenha ganhos mais elevados, mesmo com uma resistência de entrada no inversor alta, tá? Então aqui eu vou deixar para que a gente, vou deixar alguns minutos aí para vocês tentarem obter o ganho dessa rede T, tá? Então tentem aí fazer no papel aqui obter o ganho, né? Da mesma forma, para dar uma dica aqui, né? Então lembrem que aqui a corrente que entra aqui ela é nula, tá? E que aqui você tem o curto-circuito virtual, ou seja, essa tensão aqui nesse nó ela é 0 volts, né? Então uma dica para você resolver esse exercício é fazer o seguinte aqui, ó. Ao invés de começar aqui com esse circuito, comece com esse circuito aqui, ó. Vou desenhar ele aqui, tá? Menos mais, aqui está na referência.
E aqui você considera que você tem uma fonte de corrente e chama uma fonte de corrente I, tá? E aí aqui você tem a rede T normal, R3, R1, e aqui a tensão de saída, tá? Aqui é 10 mega e 1K, tá? Então faça isso aí, até porque, ó, essa corrente I, se aqui é 0 volts, para a tensão Vin, tá? A tensão Vin enxerga o que? O resistor de 10 mega ligado na referência, tá? Então aqui eu posso converter essa tensão Vin aqui para uma fonte de corrente, tá? Que ela vai ter valor Vin por 10 mega, tá? É isso que eu estou fazendo aqui, ok? Então tentem resolver aí, vamos dar uns 5, 10 minutinhos aí para vocês resolverem esse aí, para não só eu ficar falando aqui, tá? Então, como que a gente pode resolver esse circuito, né? Então a gente... Deixa eu colocar aqui. Tá? Então aqui, ó, o que eu fiz? Eu considerei então essa corrente I entrando aqui, né? Na realimentação T. E aí essa corrente I gera no R3 uma queda de tensão que vai ser I vezes a resistência dele, que é 10 mega ohms vezes I, tá? E ela vai ter essa polaridade, onde a corrente entra é mais, onde ela sai é menos, tá? E aí como esse ponto aqui ele é zero, é a mesma coisa de estar na referência. Isso quer dizer que o R4 está em paralelo com o R3, tá? Então se o R4 está em paralelo com o R3, a tensão dele é a mesma que o R3, do R3. Então aqui ela vai ser menos e mais para referência e vai ter uma tensão que é 10 mega vezes I, né? Isso quer dizer que a corrente, tá, que está no R4, ela vai ser o que? A tensão dele divididos pela resistência do R4, que é 1K. Então vai ser 10 mega e divididos por 1K, tá? E aí eu consigo enxergar o seguinte, como a corrente aqui está subindo e essa corrente aqui está entrando, quer dizer que essas duas correntes se juntam para formar a corrente no R1. Então a corrente no R1 é I mais 10 mega divididos por 1K I, tá? E aí aqui eu posso achar a corrente no R1 como sendo, melhor, a tensão no R1 como sendo 10 mega vezes essa expressão aqui, tá? Mas veja, no final o que eu quero obter é a tensão de saída, né? A tensão Vout. E a tensão Vout eu posso enxergar o seguinte, ó, a tensão Vout eu não posso escrever como sendo menos VR1 e menos a tensão no VR4 aqui. Não vai ser menos a tensão VR1 menos a tensão no resistor 4. E a tensão VR1, tá, ela vai ser o que? Menos a resistência R1, que é 10 mega, vezes a corrente no R1, que é essa fórmula aqui, ó. Então vai ser ali I mais 10 mega divididos por 1K vezes I. E a tensão no R4 a gente sabe que é essa aqui, ó, 10 mega I. Certo? Então aqui eu tenho a minha fórmula, né? Aqui 10 mega divididos por 1K, isso aqui vai dar 10K, né? 10K mais 1 aí vai dar aproximadamente 10K, né? Quase não vai mudar, né? Então aqui eu vou ter aqui Vout vai ser igual a menos 10 mega, tá? Que multiplica aqui, eu vou colocar aproximadamente 10K, né? 10K e menos 10 mega I, tá? Então aqui eu vou ter 10 mega vezes 10K, vai dar aí menos 100, que multiplica 10 a sexta, vai dar 10 a nona, né? E menos... já podemos colocar menos 10 mega, tá? E isso aqui vai dar 100 menos 10 vamos colocar aqui, Vout, 100 vezes 10 a nona menos 10 vezes 10 a sexta, vai dar
Putz, olha, minha caneta resolveu dar problema aqui, tá? Vai dar aí, vamos pensar, deixa eu fazer aqui na calculadora, não vou conseguir fazer de cabeça. 100 expoente 9 menos 10 expoente 6, tá? Vai dar aí 99,99 vezes 10 a 1,369. 99,99 vezes 10 a nona, tá? Vezes o I. E o que é a corrente I, tá? I é, como eu coloquei aqui, né? Vin divididos por 10 mega, tá? Vin divididos por 10 mega, tá? Deixa eu só apagar esses riscos aqui, tá? Que minha caneta não tá legal. Só para não ficar estranho aqui, tá? Então, se eu substituir ali o Vout no I, eu vou colocar Vin, tá? Então vai ser 99,99 vezes 10 a nona divididos por 10 mega vezes Vin, né? Ok? Então isso aqui vai dar 99,99 é quase que 100, né? 100 divididos por... Vamos fazer aqui, né? Mais simples, né? 100 divididos por 10 dá 10, né? Aí 10 mega divididos por 10 a sexta divididos por 10 a nona, isso aqui vai dar 10 a terceira, né? Ok? Então esse ganho aqui, ó, vou passar aqui para cima, tá? Que estamos sem espaço. O ganho Vout por Vin desse circuito é aproximadamente aí, ó, 10 mil. Ok? Negativo, né? Faltou menos aqui, tá? Então veja que esse circuito, não sei se todo mundo conseguiu chegar nesse valor, né? Mas o ganho dele é bastante elevado, com uma resistência de entrada bastante elevada também, né? Na verdade ele tem a mesma... O ganho aqui está o mesmo valor da resistência de entrada, né? 10 mega e ganho 10 mil, tá? Então essa é a vantagem dessa rede T, né? Desde que você faça aqui o R4, né, baixando bastante essa resistência R4, tá? As outras você pode até deixar no mesmo valor da resistência de entrada, tá? Você consegue programar o ganho que você quiser, tá? Vamos ver aqui na próxima slide para entender melhor, né? Que tem a fórmula dela completa, né? Ou de forma literal, né? Vamos dizer assim, tá? Então aqui, ó, no amplificador rede T, ele tem essa fórmula de ganho aqui, ó. Então a gente escolheu o R4 igual a um valor bem baixo, né? E os outros todos os valores iguais. Então, o que acontece? R3 para R2 era igual, então dava 1, tá? E aqui, ó, você tinha uma resistência R3 para R4. O R4 era bem baixo, isso aqui faria praticamente o R1 que domina aqui no numerador. E aqui ficava com um denominador bem baixo, porque R3 dividido por qualquer valor baixo domina a resistência mais baixa, tá? Então daí fazia, desde que você faça o R4 muito pequeno, tá? O resultado que fica na prática é que você vai ter aqui nessa fórmula, você vai ter, por exemplo, R1 divididos por R4 e R3 divididos por R2, tá? Se você fizer aqui o R4 muito menor que R3, tá? Então ela acaba acontecendo, ficando dessa maneira aqui, tá? E aí você você vai conseguir, lembra que é claro que o R2 aqui é o teu ganho, né? Então você vai tentar jogar esse R2 o máximo possível, né? Então esse R3 vai acabar tendo que subir junto para que essa razão aqui não fique muito baixa, tá? E aí o teu ganho é definido praticamente pela relação de R1 por R4, ok? Então esse é o circuito aí do amplificador da rede T, né? Que é bastante utilizado quando você precisa de resistência de entrada alta e ganho elevado no inversor. Ok, pessoal? Outros circuitos que a gente pode fazer com amp-op, né? Gerador de tensão de referência positiva, né? Então eu posso colocar um diodo Zener, tá?
na entrada de um amp-op não inversor, e aí eu consigo gerar uma referência positiva do valor que eu quiser. Eu só configurar aqui pelo ganho das resistências do R1 e R2. Então não preciso ter um diodo Zener com a tensão de referência que eu quiser aqui, né? Eu posso colocar um diodo Zener qualquer e aí eu dou, pelo ganho eu configuro a tensão de saída que eu quiser aqui, tá? Uma tensão contínua de referência, né? Isso é muito utilizado para circuitos de sensores, né? Para a parte de instrumentação. Posso fazer também uma geração de uma tensão de referência negativa, né? Usando mesmo a ideia do diodo Zener, só que agora eu coloco um amplificador inversor. E aí pela relação de R1 e R2 eu consigo gerar qualquer tensão de referência negativa, né? Não exatamente no valor da tensão do diodo Zener, né? Ok? Outras aplicações de amp-op, né? O amplificador logarítmico, né? Em alguns casos é interessante você ter um amplificador logarítmico, né? Então, como é que você faz isso? Você usa um transistor bipolar na realimentação do teu amplificador operacional, tá? E aí, se você lembrar que aqui, né, você tem aquele terra virtual, ou seja, a tensão no ponto X ela é 0 volts. Então, a tensão a tensão aqui é 0 volts, né? E a tensão que você tem aqui, ó, é VBE, né? Então você vai ver que a tensão de saída é a própria tensão VBE do transistor, só que negativa, né? E aí a tensão VBE do transistor, a gente sabe que ela é VT ln aí da corrente no transistor, né? Opa! Né? Então a corrente aqui no transistor, ó, como não entra corrente no amp-op, e aqui você tem 0, ou seja, se aqui no ponto X é 0, a corrente que entra aqui é Vin por R1, que é a mesma corrente que de coletor, né? A corrente de coletor vai ser a própria tensão Vin por R1, tá? Então aqui a corrente IC é Vin por R1, e aí se eu sei que Vout é menos VBE, então a tensão de saída do meu amp-op vai ser menos VT ln da tensão de entrada divididos por R1. Tá? Então eu consigo fazer o logaritmo aí neperiano da tensão de entrada, tá? Isso daí serve, por exemplo, para você fazer divisão, né? Multiplicação de sinais, né? Porque se você pegar duas tensões aí de entrada, a ln aí de uma multiplicação é a soma, né? Então aí você consegue fazer esse tipo de coisa. E também fazer algumas linearizações de alguns, por exemplo, tensões que têm comportamento exponencial. Se você passar por um amplificador logaritmo, ela vai ter um comportamento linear, né? Então bastante utilizado para isso também, né? E o amplificador aqui, né, por último, você pode fazer a mesma ideia desse amplificador logaritmo, só que você coloca aí um MOSFET, e aí você vai ter um amplificador de raiz quadrada, né? Então, na mesma ideia aqui, ó, você tem aqui gate e source, né? Então, você vai ter, então você vai ter aqui, deixa eu colocar aqui de novo, gate, source. Então aqui você tem a tensão VGS. Então a tua tensão de saída vai ser menos a tensão VGS, né? E aí eu tenho que lembrar o seguinte, né? A corrente de dreno do MOSFET, né? Que é essa corrente aqui, ela é meio de μNCox W sobre L VGS menos VTH, né? Na saturação, né? Elevado ao quadrado. Então a tensão VGS eu posso isolar ela aqui, ó. Então passando meio de μNCox WL dividindo ID. E depois tirando a raiz quadrada disso tudo, né? E aí somando com o VTH, eu tenho que a tensão VGS é isso aqui, né? Então, aí a minha tensão de saída vai ser menos essa equação, né? E lembrando que a corrente de dreno, como eu falei antes, a corrente que entra aqui, ela é Vin por R1. Por quê? Porque o ponto X aqui é 0 volts, né? Por causa do curto-circuito virtual. Tá? Então, ID igual a Vin por R1. Então, eu vou ter que a tensão VGS vai ser Vin por R1 raiz quadrada de tudo isso aqui. E aí, a minha tensão de saída vai ser igual a raiz quadrada da tensão de entrada, mais todos esses termos aí, né? Então, ela vai estar escalonada aí por R1, por meio de μNCox WL, né?
e menos VTH, ok? Mas ele vai fazer a raiz quadrada de uma tensão, tá? Que também pode ser útil em alguns casos que você tem uma tensão de entrada que ela varia com o quadrado, né? Ela vai ter um comportamento quadrado, você consegue eliminar e deixar ela linear, né? Que é bastante importante para parte de instrumentação, né? E por fim aqui, a gente sempre utiliza amplificador operacional com alimentação simétrica, mas você pode ter amplificador operacional com alimentação simples, né? Que é o que está mostrando aí. Só que aí você tem que fazer algumas considerações, né? E algumas mudanças no circuito. Então, uma delas aqui, né? Que você vai ter que fazer, por exemplo, no amplificador inversor, você vai ter que colocar uma tensão no terminal positivo que não pode ser zero. Ele vai ter que colocar a metade da alimentação, né? Então aqui você vai ter aqui um VCC sobre 2 em geral, né? Tá? Que você vai colocar aqui na entrada positiva, tá? Ou seja, a tua tensão de entrada aqui ela não pode ultrapassar VCC sobre 2 de excursão, né? Ou seja, ela só pode ir até VCC sobre 2 aqui, né? Ok? Desculpa, pessoal. Você tem que ter aqui capacitores, tá? Para em pequenos sinais isso aqui virar um curto. Então daí para pequenos sinais esse circuito ele fica dessa forma aqui, né? Ou seja, para pequenas variações da entrada, os capacitores viram um curto e aí você tem aqui o R2 e o R1 ligado aqui em V1. Então esses capacitores aí é para você transformar para pequenos sinais. Isso quer dizer que a tensão V1 tem que ser da ordem de milivolts, pequena, tá? Para você utilizar esse tipo de circuito. E aí você consegue ter uma alimentação simples por ampliópio, que muitas vezes é chato ter que usar alimentação simétrica no teu amplificador operacional, tá? Como você projeta os capacitores não é muito objetivo a gente mostrar aqui, tá? Mas daí fazendo o projeto correto deles, você vai ter que o ganho vai ser menos R2 por R1, ok? E aqui como eu falei, é VCC por 2, então R3 tem que ser igual a R4, ok? Então é uma pincelada só do amplificadores operacionais com alimentação simples, né? Que dá para fazer vários outros circuitos com alimentação simples, né? Ou sem alimentação simétrica. Mas não é o nosso objetivo entrar nessa parte, é só mostrar que dá para ser feito isso também. Ok, pessoal? Então era isso que a gente tinha para revisar de amplificadores operacionais. E aí fico aberto para dúvidas.